meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem o esclarecimento de uma notícia a respeito da ótica da doutrina espírita. Você conhece as datas importantes do movimento espírita, tem indicação de livros para ler e também fechamos com uma música espírita referente ao tema do nosso Papo Espírita de hoje. Mas, iniciando, vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é um modelo mais simples, mais claro, de entrarmos em contato com Deus e com os bons espíritos, que é a oração do Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, sob o amparo de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, de Jesus, o Divino Mestre, governo espiritual, governador espiritual do orbe, de Allan Kardec, nosso patrono do Centro Espírita, e da direção espiritual do Centro Espírita, nós iniciamos o nosso Papo Espírita. Neste mês de dezembro, já tivemos o primeiro Papo Espírita sobre Jesus, e hoje voltaremos a falar sobre ele. É importante esclarecer que no mês de dezembro, o Centro Espírita Allan Kardec apresenta todas as exposições doutrinárias versando sobre Jesus, levando Jesus para o mundo, porque no Natal ele é o grande esquecido, não é? Lembramos do Papai Noel, lembramos dos presentes, lembramos da ceia de Natal, lembramos da roupa para usar no dia e esquecemos do aniversariante que é Jesus. E o nosso Papo Espírita de hoje é baseado numa notícia aqui da região. Encenação do nascimento de Jesus na Praça da Matriz de Meleiro. A paróquia Nossa Senhora da Glória de Meleiro, juntamente com o grupo teatral Renato Ronchi, se uniram neste ano para realizar um evento que agregasse boa música ao vivo, com grupos de canto da paróquia tradicional e encenação do nascimento de Jesus. O evento já aconteceu hoje, iniciou às 19h30, agora são 20h04, na Praça da Matriz, em frente ao Salão Paroquial. De acordo com o pároco padre Jader Varela, a programação iniciou com cantos natalinos pelos grupos de música da Igreja Matriz, e às 20h30, daqui a pouco, vai acontecer a encenação do nascimento de Jesus pelo grupo teatral Renato Ronchi. Após a encenação, terá continuidade as apresentações dos grupos de canto. O objetivo é resgatar o verdadeiro espírito natalino entre as famílias de Meleiro, afirma o religioso. E olha, eu concordo com gênero, número e grau com o padre de Meleiro, o padre Jader Varela, porque realmente Jesus é o grande esquecido no Natal. Mas aí vem a pergunta: o Natal é festa cristã ou pagã? Qual a origem do Natal? O Natal é celebrado em todo o mundo de acordo com o calendário gregoriano no dia 25 de dezembro. Para os cristãos, a data marca o nascimento de Jesus.
E a tradição reúne desde enfeites e velas até troca de presentes, além de farta comida. Mas a cultura romana seria responsável por definir a data, pois que ela coincide com a Saturnália. Era uma festa romana, anterior ao cristianismo, celebrada no dia 25 de dezembro, que foi escolhido por coincidir com o solstício de inverno no hemisfério norte, que, segundo a geografia, é conhecida como a noite mais longa do ano. Para nós, a noite mais longa do ano é em junho. Para o hemisfério norte, é em dezembro. Naquela época, o calendário seguido era juliano e a data simbolizava justamente que Cristo é a luz do mundo. Então, o que era Saturnália? Vamos esmiuçar um pouquinho mais. O nome vem do culto ao deus Saturno. Era um festival realizado pelos romanos e celebrava o renascimento do ano. Durava 8 dias, de 17 a 25 de dezembro. As casas eram decoradas com folhagens e velas, pessoas trocavam presentes. Então, a similaridade com o Natal não é mera coincidência. Apesar da diferença nas crenças, os romanos, diferentes dos cristãos, acreditavam e adoravam vários deuses. O deus Saturno era considerado a principal divindade da época. Como os dias ficavam menores em dezembro por conta do solstício da estação, existia uma morte simbólica da Terra. E existia a necessidade de agradar ao deus do tempo e também da comida. É daí que viria a tradição de enfeitar as casas, trocar presentes, que foi trazida para a cultura cristã, quando o 25 de dezembro foi instituído. A data do nascimento de Jesus é desconhecida até mesmo da Igreja Católica. Alguns historiadores acreditam que ela aconteceu, no caso do nascimento, na verdade, entre março e abril. Dezembro sequer é mencionado na Bíblia. Mais uma curiosidade sobre o Natal. A primeira menção da data como nascimento de Jesus foi feita no almanaque do século IV. O calendário de Filáculos, Papa Júlio I, fixou o Natal como dia 25 de dezembro, entre os anos 320 e 353. E aí o Papa Leão I estabeleceu o nascimento de Jesus como uma das principais festas da Igreja Católica em 449. E o imperador Justiniano declarou a data feriado oficial do Império em 529. Isso é o que nos conta a história. Mas quem é verdadeiramente Jesus? Vamos analisar agora a partir da ótica da doutrina espírita. No livro A Gênese, capítulo 15, item 2, quando Allan Kardec analisa os milagres do Evangelho, ele escreve o seguinte: Jesus foi um mensageiro direto do Criador, um Messias divino. Suas virtudes situavam-se em nível muito acima das possibilidades da humanidade terrestre. Não estava sujeito às fraquezas do corpo, pois o dominava completamente, e seu perispírito era tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Tratava-se de um espírito superior, um espírito puro, que, desprendido da matéria, sua alma devia ligar-se ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis, pois possuía dupla vista, que é a vista da alma, que devia ser permanente e de excepcional penetração. A pureza de seus fluidos perispirituais lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Então, Jesus não foi um poderoso médium curador, pois, pela sua superioridade, agia por si mesmo. Poderia ser considerado
médium de Deus. Então, o que a gente percebe nesta exposição sucinta de Allan Kardec, que Jesus era um espírito da mais alta envergadura. Então, lembrando que no Livro dos Espíritos, entre as questões 110 e 113, Allan Kardec nos apresenta 3 categorias de espíritos. Os imperfeitos, que são a base, que são aqueles menos evoluídos. E entre os imperfeitos estamos nós. Temos depois a categoria dos bons espíritos. São espíritos que já têm o desejo de fazer o bem. E lá a gente analisa nessa categoria um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco de Assis, um próprio Allan Kardec. Os apóstolos também já estavam na categoria dos bons espíritos. E, finalmente, nós temos a categoria superior, que são os espíritos puros. O que é um espírito puro? É um espírito que já passou por toda a evolução, foi imperfeito, foi bom espírito, e graças a seu esforço, chegou à categoria de espírito puro, não precisa mais reencarnar, e é responsável pela condução dos destinos do universo de acordo com a vontade de Deus. Então, Jesus é um desses espíritos puros, que não precisava mais renascer. Mas olhem só, que grandeza, que gesto de amor. Tomou um corpo, um planeta que na época era um planeta primitivo, destinado às primeiras encarnações do homem, para nos mostrar o que fazer para chegar a tão sonhada felicidade. E nos legou o quê? A lei de amor. Deixou 12 mandamentos. Sempre digo que Jesus compactou os 10 mandamentos de Moisés em 2. Ama a Deus e ama teu próximo. É só isso que ele pede para nós. E é tão difícil de fazer, né? E a respeito de Jesus, no próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos é concisa, seca. Eles dizem, vede Jesus. E Allan Kardec comenta esta frase, vede Jesus. Allan Kardec escreveu, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que pode aspirar a humanidade da Terra. Deus nos ofereceu como mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais perfeito que já apareceu na Terra. Olha só. Jesus foi o ser mais puro que já apareceu sobre a Terra. Para a gente tentar compreender a sua evolução. Pois é. E acerca do caráter divino da sua missão, o codificador da doutrina espírita, ou seja, Allan Kardec, foi ainda mais explícito em um texto publicado no capítulo 1 do item 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na qual ele diz que o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador, moralista, sem outra autoridade além da palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. E sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, aqui, mais uma vez, Allan Kardec reforça a importância de Jesus para a humanidade e o seu alto grau de evolução. E é importante a gente perceber isso, porque Jesus, sendo um espírito da mais alta envergadura, deixou gravado nos nossos corações, não na pedra como fez Moisés, os 10 mandamentos, não, mas deixou gravado nos nossos corações as suas parábolas. Importante a gente lembrar que, na acepção geral do termo,
Parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis para serem compreendidas. E as parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preciosos ensinamentos moral. E as parábolas de Jesus são faladas, explicadas, esclarecidas até hoje. E se nós quiséssemos, poderíamos muito bem substituir aquilo que Jesus utilizou, ou seja, as coisas do tempo antigo, por citações novas, que o fundo moral seria o mesmo. Ele disse para o povo que falava por parábolas, porque o povo não tinha condições de absorver na íntegra seus conhecimentos. Ele próprio disse que, na época apropriada, enviaria o Consolador prometido que iria reviver tudo aquilo que ele falou. Por quê? À medida que o tempo foi passando, os ensinamentos de Jesus foram deturpados, utilizados até para fazer a guerra. Jesus que falava o amor, que pregava o amor, que vivia o amor, seus ensinamentos são utilizados para fazer guerra. Aconteceu na época das cruzadas, acontece nos dias de hoje também. Pessoas que se dizem enviados de Jesus, animatizando outras religiões. Isso é importante a gente lembrar. Que Jesus não fundou nenhuma religião, não. Ele simplesmente nos legou os seus ensinos, ou seja, a parte moral. Só que aí o que aconteceu? Egoísta, orgulhoso, ignorante, o que o homem fez? Começou a dizer que Jesus pregava que se matasse os infiéis, como fazia o povo hebreu antes da vinda de Jesus. E ainda faz até hoje. Vamos analisar o que os judeus estão fazendo com os palestinos. É como se estivesse se vingando daquilo que os alemães fizeram contra eles na Segunda Guerra Mundial. Os alemães eram os alemães, os palestinos são palestinos. Então, é importante a gente compreender isso. Principalmente a pedagogia de Jesus. Já falamos que Jesus é o nosso modelo moral por excelência. A partir do momento que a gente retira todos os apetrechos místicos que os séculos enfeitaram, ele nos reaparece, à luz do Espiritismo, na sua grandeza de espírito puro, que veio à Terra para quê? Para nos mostrar o caminho da evolução. Porque vamos analisar as 3 revelações. Primeiro, Moisés nos trouxe a revelação do Deus único, mas também tinha a lei civil para regular a convivência entre espíritos bárbaros. Então, foi necessária apenas a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, porque éramos ainda bárbaros. Eu digo éramos porque, com certeza, eu e você que está me acompanhando, estávamos lá. Na época de Jesus, provavelmente também na época de Moisés, e estamos hoje aqui, procurando compreender melhor o que fazer para chegar à tão sonhada felicidade. E olha que Jesus nos legou o caminho da felicidade, pedindo que amássemos a Deus e amássemos o próximo. Só que passaram-se 2000 anos e, infelizmente, os ensinos de Jesus estavam e ainda estão deturpados. E foi necessário vir aquilo que ele prometeu. Ele disse, na época apropriada, mandarei o Consolador prometido, ou seja, alguém que viria esclarecer seus ensinos morais. E esse Consolador prometido não é obra de um homem, não. Consolador prometido, ou Espiritismo, é obra dos espíritos
que, percebendo que a humanidade já estava pronta para dar mais um salto evolutivo, ou seja, quando Jesus veio ao planeta, a Terra foi promovida de mundo primitivo para mundo de provas e expiação. O mundo primitivo é destinado às primeiras encarnações do espírito no reino nominal. O mundo de provas e expiação é o mundo onde os espíritos primitivos já evoluem um pouco mais, mas mesmo assim ainda têm que sofrer, porque infelizmente descumpriram a lei divina, que é a lei de amor. Então, durante 2000 anos, a Terra foi o mundo de provas e expiação. E no século XIX, Jesus, através dos seus emissários, nos traz o quê? A doutrina espírita, espiritismo. E de acordo com o espírito Lázaro, diz que Jesus trouxe a primeira palavra do alfabeto divino. E o espiritismo vem nos trazer a segunda palavra, a reencarnação. Levanta a tampa dos túmulos vazios e lá não encontramos nada, senão ossos. Por quê? Porque o espírito é imortal. E depois de muitas idas e vindas entre a espiritualidade e o planeta Terra, chega o momento em que precisamos dar mais um salto evolutivo. Deixar de ser mundo de provas e expiação e iniciar o processo de mundo da regeneração, onde começaremos a compreender que a felicidade não está nos bens materiais. Não. A felicidade é moral. É poder deitar à noite no travesseiro e dormir sem ter a consciência pesada de ter cometido algum erro contra alguém. Isso é extremamente difícil. Poucos conseguem, mas já estamos um pouco mais adiantados, já não praticamos tanto o mal, e então, nesse momento, Jesus envia o Consolador prometido, ou seja, o Espiritismo, que vem nos esclarecer de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos e qual o nosso futuro. O nosso futuro é deixar a condição de espíritos imperfeitos e chegar à condição de bons espíritos. Mas isso depende única e exclusivamente de nós. E depende de colocarmos em prática os ensinos de Jesus. Por isso que Allan Kardec, depois de trazer a parte filosófica no Livro dos Espíritos, trazer a parte científica da doutrina no Livro dos Médiuns, que é um guia para nos comunicarmos com os espíritos, quem não gostaria de receber notícias dos seus entes queridos que estão na espiritualidade? É possível? E Allan Kardec nos mostra o que fazer para conseguir isso. Depois, Jesus, compreendendo que nós precisávamos de uma bússola moral, nos traz, através de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra novamente a pureza dos ensinamentos de Jesus. E também nos esclarece que Jesus é o governador espiritual do planeta. Kardec coloca que Jesus era um espírito puro, era o emissário de Deus, mas uma explicação um pouco melhor a respeito de Jesus nós vamos ter 100 anos depois, no livro A Caminho da Luz, do espírito Emmanuel, aquele que encontrou Jesus e conseguiu a cura da sua filha, mas que era um senador romano, egoísta, orgulhoso, não seguiu Jesus, mas depois, agora, mentor da mediunidade de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, nos diz que
Existe uma comunidade de espíritos puros que comandam os destinos do sistema solar. Só nesta frase a gente consegue perceber que a Terra não é o único mundo habitado. Não. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos os planetas do nosso sistema solar são habitados. E cada um tem um espírito puro que comanda a sua evolução e coloca Emmanuel que Jesus é o responsável pela evolução da Terra. Então a gente compreende o amor, o carinho desse espírito que desde a criação da Terra, há mais de 4 bilhões de anos atrás, está junto de nós. Na época nós não éramos um espírito, éramos um princípio espiritual. Estava começando a estagiar no reino mineral, partimos para o vegetal, estivemos no animal, e hoje estamos no nominal. E então, Jesus é para nós o melhor exemplo que nós podemos ter, porque Jesus resume todas as virtudes que nós precisamos ainda adquirir. Porque ele já atingiu a perfeição, pelo menos a perfeição acessível ao nosso entendimento. Como eu disse, ele não precisava encarnar, tinha centenas, milhares de espíritos à sua disposição, da mais alta envergadura, mas ele mesmo veio ao planeta, nasceu, viveu, exemplificou o amor, e no final, no final, a humanidade mostrou toda a sua covardia, toda a sua crueldade, mandando para a cruz. Então, neste Natal, eu gostaria que todos, na noite de 24 para 25, quando estiverem saboreando a ceia, para uns a ceia será lauta, para outros, um simples macarrão com galinha, para outros, quem sabe, um pirão d'água, para outros, as bombas estarão explodindo sobre suas cabeças. Que cada um de nós lembre de agradecer a Jesus por ter vindo ao planeta e nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer para chegar à tão sonhada felicidade. Que diga, desculpem, obrigado, Jesus, pela lição, por nos trazer a lei de amor. Vamos agora para os fatos importantes que aconteceram desta segunda quinzena do mês de dezembro. No dia 15 de 12 de 1859, nasce Lázaro Luiz Amenhof, o criador do Esperanto. Esperanto é uma língua neutra que, com certeza, no futuro vai servir para a comunicação entre todos os povos, porque até agora nós tivemos línguas de conquistadores, o latim dos romanos, o grego dos gregos, o inglês da Inglaterra, dos Estados Unidos, que são línguas de povos conquistadores que nós somos obrigados a aprender. O Esperanto não. É uma língua que se destina
de ser elemento de ligação entre todos os habitantes do planeta Terra. No dia 16 de 12 de 1879, no meu amado Rio Grande do Sul, nasce o Dr. Oscar Hill, de Pitã, em São Luís Gonzaga, nas Missões, médico fundador de um sanatório para obsidiados e doentes nervosos e do Hospital Espírita de Porto Alegre. Ele desencarnou em Tupanciretã no dia 20 de junho de 1942. No dia 18 de 12 de 1903, desencarna Augusto Elias da Silva, fundador da revista O Reformador. No dia 24 de 12 de 1872, nasce em Ziblav, na Boêmia, Francisco Valdomiro Lorenz, fundador do Departamento de Esperanto da Federação Espírita Brasileira. No dia 24 de 12 de 1900, nasce em Rio das Flores, no Rio de Janeiro, Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira foi costureira e médium, autora de diversos livros psicografados. A penúltima reencarnação de Ivone foi como Leila Vilares de Guzmán, uma jovem espanhola que suicidou-se no Rio Tejo aos 20 e poucos anos. Isso fez com que ela tivesse problemas de saúde nesta reencarnação. Ela foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, autora de romances psicografados, bastante conhecidos entre os espíritas. Dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. A obra mediúnica de Ivone do Amaral Pereira é quase em torno de 20 livros. Embora em 1926 tenha escrito numerosas obras psicografadas, somente decidiu publicá-las na década de 1950, segundo ela mesma, após muita insistência dos mentores espirituais. Um dos aspectos mais marcantes da sua atuação mediúnica foi sua independência, que questionava como fundamento os entraves burocráticos que algumas casas espíritas impõem a seus trabalhadores. Esperantista atuante, trabalhou na propaganda e na difusão. E a sua obra mais conhecida é o livro Memórias de um Suicida, publicado em 1955, é atribuído aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis, constitui-se num livro contra o suicídio, descrevendo na primeira parte os sofrimentos experimentados pelos que atentam contra a própria vida. Na segunda e na terceira parte, focaliza os trabalhos de assistência e preparação para uma nova reencarnação. Essa obra é considerada um marco na biografia mediúnica brasileira. E o melhor exame sobre o suicídio, sob o ponto de vista doutrinário, é espírita. No dia 27 de 12 de 1996, institui-se o dia 18 de abril, como o Dia dos Espíritas, de acordo com a Lei 9.471, derivada do projeto de lei do deputado Alberto Cal. Vamos agora à indicação de livro. Claro que não deveria deixar de indicar livros sobre Jesus, né? Já que ele é o motivo dos nossos 2 papos espíritas no mês de dezembro. O primeiro livro recomendado é Deus Antes e Depois de Jesus, de Wesley Soares Caldeira. É possível o homem entender Deus? Desde sempre temos buscado compreender a natureza divina. Na procura por respostas que resultaram em inúmeras escolas religiosas, Wesley Caldeira delineia um panorama das principais interpretações sobre o Criador. Interessante esse livro. Depois, já que falamos sobre Jesus, um dos clássicos é Há 2000 anos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual Emmanuel.
O espírito Emmanuel descreve a existência física em que foi Públio Lentulus, orgulhoso senador designado para alto cargo na região da Palestina, quando Jesus apresentava os ensinos do seu Evangelho à humanidade, tendo como cenário o cristianismo nascente no século I. O livro mostra os embates entre a arrogância das famílias patrícias, a simplicidade fraterna dos primeiros cristãos, na trama em que opostos, como sofrimento e alegria, esplendor e miséria, poder e escravidão, crueldade e benevolência, perdão e vingança se entrelaçam na realidade familiar de Públio Lentulus, interferindo na relação com os filhos e com sua amada esposa Lívia, que foi a primeira a se converter ao cristianismo, claro que a contragosto com a oposição do seu esposo. Terceiro livro é No Roteiro de Jesus. O autor é Francisco Cândido Xavier. É uma compilação feita por Gerson Simões Monteiro. No Roteiro de Jesus reúne em uma única obra textos selecionados de 8 livros do espírito Humberto de Campos, assinado com seu nome ou com o pseudônimo de Irmão X, que relatam episódios da vida de Jesus. Mais importante das mensagens reunidas nessa obra é seu aspecto revelador, quando, ao narrar fatos acontecidos com Jesus, corrige, em alguns casos, erros históricos e destaca a preciosidade dos ensinamentos cristãos. Dando o nosso papo espírita, vamos a uma música composta por nós, com apoio da inteligência artificial, que fala do cerne do ensinamento de Jesus, que é lei de amor. Antes de deixar a música com vocês, como encerramento, eu convido para uma oração, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui juntos, procurando conhecer, compreender, para depois melhor seguir os ensinamentos de Jesus, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita. Deixo com vocês a música intitulada Lei de Amor. Cada olhar, um reflexo divino. O amor é a chama que ilumina o destino. Transforma os instintos, leva o sentido. E nos guia ao ponto que referencia. A lei de amor é o caminho e a luz que nos leva à paz. Que o Cristo conduz é só o interior que arte sem fim, unindo as almas num só jardim. Amar é vencer as misérias da vida, curar cada dor e a alma ferida. Quem ama conhece a leveza dos céus e vive elevado de olhos em Deus. A lei do amor é o caminho e a luz que nos leva à paz. Que o Cristo conduz é só o interior que arte sem fim, unindo as almas num só jardim. A lei de amor é o caminho e a luz que nos leva à paz. Que o Cristo conduz é só o interior que arte sem fim,
unindo as almas, um só jardim. Alardecer as misérias da vida, curar cada dor e a alma ferida. Quem ama conhece a leveza do céu e vive elevado de olhos em Deus. A lei de amor é um caminho e a luz que nos leva à paz, que o Cristo conduz é só o interior que há de sem fim, unindo as almas que só jardim. Na reencarnação, nosso espírito cresce, descendo a matéria, o amor floresce. A voz de Jesus, esperança e clara, chamar-nos pra luz, a divina beleza, motivando o amor. Caminhamos juntos e nosso só bem essa lei divina, paz e fervor, o princípio e o fim da jornada em amor. A lei de amor é o caminho e a luz que nos leva à paz. E o Cristo conduz é só o interior que há de sem fim, unindo as almas em só jardim. Na encarnação, nosso espírito cresce, descendo a matéria, o amor floresce. A voz de Jesus, esperança e clara, chamar-nos pra luz, a divina beleza, cultivando o amor na terra e além. Caminhamos juntos, irmãos, não só bem essa lei divina, é a paz e o fervor, o princípio e o fim da jornada em amor.